Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Bem-vindos, a mais um culto online. E na realidade, nessa data de hoje, eu quero fazer um trabalho um pouco diferente com os irmãos. Como os irmãos sabem, nessa última semana, nós não estamos tendo o nosso momento da palavra, nós não estamos tendo o nosso momento teológico. E talvez muitos irmãos ficam se perguntando, mas por quê? O que está acontecendo? Será que o pastor está doente? Alguma coisa assim? Irmãos, não é nada disso, Como eu expliquei no nosso último culto online, essa semana, mais especialmente ou especificamente amanhã, eu estarei apresentando o meu TCC. O que é um TCC, para quem não sabe? É um trabalho de conclusão de curso. Quando você faz uma faculdade, você realiza ao final da sua faculdade sempre um trabalho científico na área que é a sua área favorita dentro da profissão que você escolheu. Como os irmãos sabem, nesse ano eu estou acabando a faculdade de Direito e nunca foi segredo para ninguém que dentro do direito a minha área favorita é a área penal, é a área criminal. E eu fiquei pensando um pouquinho, eu combinei com os irmãos que eu traria a palavra para vocês no dia de hoje, Ontem eu não consegui trazer o culto online para vocês por dificuldades um pouco com o aparelho, ainda não está bom, eu ainda não consegui formatar o aparelho porque tem muita coisa importante dentro do meu aparelho, mas eu consegui liberar um pouco de espaço e aí está sendo possível gravar essa mensagem para você. Mas eu fiquei pensando que seria muito legal que vocês, principalmente se você não é da Igreja Batista Manancial, você é bem-vindo aqui nessa pesquisa. Essa pesquisa é muito legal, talvez você vai gostar dela, mas eu queria dividir com vocês, com a minha igreja, com a Igreja Batista Manancial, um pouco da minha pesquisa nesses últimos 5 anos. O TCC nada mais é do que isso, é um trabalho científico, ele é uma pesquisa. E quando eu escolhi falar um pouquinho dentro do direito penal, eu queria também divulgar um pouco lá fora, lá no ambiente secular, lá no ambiente acadêmico, lá na faculdade, um pouco do trabalho que nós fazemos, nós protestantes, nós evangélicos, nós batistas, E eu tive a oportunidade de valorizar, por meio desse trabalho acadêmico, a nossa denominação, a denominação batista brasileira. E eu quero convidar você então a ouvir essa palestra. Hoje você não vai ouvir um sermão, hoje você não vai ver um culto, vamos dizer assim, mas você vai ouvir o estudo, a pesquisa que eu estarei apresentando amanhã para a banca. Para quem não está acostumado com esse ambiente acadêmico de faculdade e fica se perguntando o que é um TCC, mas você que é evangélico, que é batista e já assistiu um concílio, você já viu um pastor sendo submetido a um concílio, o TCC é muito parecido com um concílio. Há uma banca onde no lugar dos pastores tem os professores e no lugar em que é feita uma explanação sobre a teologia do pastor, é feita uma explanação sobre a matéria que eu escolhi. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre as influências da teologia cristã no direito penal. Talvez eu vou falar algumas coisas que você não vai entender muito bem, alguns termos são muito pesados, não é? Não tem problema, se você se interessar pelo assunto, você pode me mandar uma mensagem depois que eu explico melhor para você como que funciona. Eu só queria mesmo dividir com você, que é a minha ovelha, com a minha igreja, que é tão especial para mim, esse momento importante aí da minha vida. É um momento importante para mim, é um momento onde eu consigo levar um pouco do trabalho batista para fora das 4 paredes da igreja, ou do nosso ambiente religioso, e mostrar um pouco para o mundo secularizado, para o mundo acadêmico, que a religião ela ainda é importante e que ela pode trazer uma influência positiva, uma influência boa no mundo.
A palavra de Deus nos diz, né? Vamos colocar uma base bíblica para o nosso texto, para o nosso estudo de hoje, que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E a teologia cristã, ela pode ser utilizada como uma luz no meio das trevas, para iluminar mesmo a vida daqueles que cometeram crimes, para iluminar e colocar no caminho certo a vida daqueles que estão caminhando em um caminho de destruição. Então convido você a vir comigo nesse estudo. Então ele é um estudo pequeno, tá bom? Eu vou ficar aqui 30 minutos com vocês e espero que vocês gostem. Dentro daquilo que vocês não entenderem, eu estou à disposição de vocês então para a gente poder conversar. Manda um zap para mim, me liga, né? E vocês vão ver algo muito interessante. Vocês vão ouvir falar sobre coisas aqui hoje que vocês nem sabiam que existia, né? Por exemplo, vocês sabiam que existe presídios dirigidos por igrejas? Eu acredito que não. Então, vem comigo e que Deus abençoe a todos nós. A influência da teologia cristã no direito penal. Meus irmãos, a grande verdade é que a teologia cristã, ela sempre exerceu influência sobre o direito. E aí eu falo sobre o direito como um todo, né? Se você já assistiu filmes de advogado, essas coisas assim, você vai ver que no direito a gente usa sempre muito termo em latim, né? Você já viu os caras falando umas palavras difíceis em latim, né? Enfim, né? Essa influência, né, até na linguagem, ela é muito vista. E isso vem do direito canônico, isso vem da religião. Porque por muito tempo a religião ela comandou o mundo, não é verdade? E aí isso acabou refletindo um pouco no direito. Quando você olha hoje para o direito, você vê termos em latim, você vê palavras bíblicas dentro do ordenamento jurídico. E principalmente trazendo, né, para a minha realidade, principalmente dentro do direito penal. O exemplo mais claro disso, que vocês podem ver, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas pensem nas cadeias, onde as pessoas são presas. Ali são lugares chamados de quê? De penitenciárias. Por quê? Porque é lugar de se pagar penitências. E penitências são feitas para quê? Para purgar pecados. Então a gente começa a ver que até na origem das penitenciárias houve uma influência teológica, não é? Antigamente, principalmente dentro da teologia católica, se acreditava que por meio das penitências você podia purgar pecados. E aí você via as pessoas se mutilando, né, caminhando na rua. Isso até existe um pouco hoje ainda, apesar que o Vaticano é contra, né? Ele não concorda com isso. Mas muitas pessoas se mutilam, né, se machucam a fim de pagar pelos seus pecados. E essa influência ficou. Atualmente nós vemos que as penitenciárias são lugares pesados, são lugares cruéis, são lugares onde as pessoas são extremamente maltratadas, porque há um entendimento e uma influência teológica de que aqueles seres humanos que cometeram crimes, ou seja, pecados, elas precisam ser maltratadas. Elas precisam passar por penitências a fim de purgar os seus pecados. Não é? Então não é uma coisa apenas jurídica, mas é uma herança religiosa, uma herança teológica que acontece dentro do direito penal. Agora, o mais interessante é que há um bom tempo já, essa influência ela começa a ser vista como algo ruim, poxa. Né? Os presídios superlotados, as pessoas ali dentro maltratadas, vivendo aquele inferno todo. E talvez você possa até dizer assim, mas cometeram crimes, né? Beleza, cometeram crimes, mas por isso elas serão reduzidas a animais? Né? Essa é uma questão que não é compatível com o Evangelho de Cristo. E é aqui que consiste a minha pesquisa, né? Eu quero dizer que por muito tempo a influência da teologia no direito penal e no sistema penal ela é vista como algo ruim. Da Santa Inquisição para cá, onde as pessoas elas eram torturadas, né? Isso existe muito ainda
dentro do direito penal, né, quando a pessoa é presa, muitos policiais torturam as pessoas ainda, é vista como uma má influência. Mas a minha pesquisa ela quer demonstrar que no meio disso tudo, a teologia cristã ela traz uma boa influência. Ela também tem uma boa influência. Ela pode trazer algo de bom para o direito e isso precisa ser aproveitado. A partir do momento que essa influência da teologia cristã começou a ser vista como algo negativo, ela começou a ser diminuída, né, dentro do direito. Mas eu quero trazer com essa pesquisa a concepção de que há uma boa influência, o cristianismo traz uma influência também positiva e essa influência pode ser usada inclusive para restaurar pessoas que são levadas ali às cadeias. E aí eu começo, né, essa pesquisa demonstrando que isso já aconteceu no passado. Há uma história pré-existente de influência cristã dentro do direito penal, onde havia um direito penal ruim e ele se torna um direito penal bom, onde as pessoas eram tratadas com crueldade pelo direito e depois elas começam a ser tratadas com humanidade pelo direito. Por quê? Porque houve uma influência da teologia cristã. E aí você vai ter que viajar comigo lá em 1461 a.C., aonde vivia quem? O meu personagem favorito da Bíblia, que é Moisés. Meus irmãos, em 1461 a.C., Moisés estava entregando para o povo um combinado de leis, um monte de leis. Além dos 10 mandamentos que todos nós conhecemos, né? Um punhado de leis. E essas leis você conhece. É o Pentateuco, né? A Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Né? É um apanhado de leis misturadas que Moisés entrega ao povo. E essas leis cuidavam de coisas civis, né? Coisas da sociedade, compras, contratos, negócios, mas também tratava principalmente de direito penal, de crime e pena, né? de erro e condenação. Mas é interessante, para você que é cristão, presta atenção nisso agora, né? Porque talvez um ateu ou um descrente pode falar isso com você em algum momento e ele não está certo. Na realidade ele está parcialmente certo, mas há algo de muito legal por trás disso daqui. E um ateu, em algum momento, ele pode virar para você e falar assim: você sabia que Moisés não criou todas aquelas leis que estão na Bíblia? Você sabia que aquelas leis, elas não saíram da cabeça de Moisés, mas elas já existiam antes de Moisés escrever o Pentateuco? E aí você vai dizer: não, isso é uma heresia, isso é maluquice. Não, não é. Não é. Realmente, as leis de Moisés, elas já existiam. 500 anos antes de Moisés, existia um rei na Babilônia, na Mesopotâmia, chamado de rei Hammurabi. E o rei Hammurabi, ele criou o primeiro, nós chamamos de compêndio, né? Conjunto de leis, assim, um apanhado de leis, um ordenamento jurídico que tratava de leis civis e leis penais. E o rei Hammurabi, dentro das suas leis, ele tinha um instituto que você já ouviu falar com certeza na escola bíblica dominical, que era o instituto chamado a Lei de Talião. A Lei de Talião não é criada por Moisés, mas ela está presente antes de Moisés no Código de Hammurabi, que é o famoso olho por olho, dente por dente. Se você não é do direito, nós chamamos isso de autotutela, né? E o que isso significa? Se você mata um filho meu, eu tenho direito legal de matar um filho seu. Simples assim, olho por olho, dente por dente. E nós sabemos que na lei era assim, né? Nós que estudamos muito lei e graça na igreja, nós sabemos que no passado era assim. E aí as pessoas ficam escandalizadas, né? Elas dizem assim: poxa, então Moisés, ele não criou nada, ele copiou. Poxa, então a Bíblia, ela tá errada, né? Ou a Bíblia, ela não é original. Não é isso. Não é isso, gente. Presta atenção para não entender a coisa errada, como muitos ateus entendem, né? Como muitas pessoas incrédulas entendem. Realmente, Moisés, ele não criou
todo o ordenamento jurídico que nós vemos na Bíblia Sagrada dentro do Pentateuco. Lembre-se que Moisés era um hebreu, contudo, príncipe do Egito, alguém naturalizado egípcio. Quando você estuda a lei de Moisés, não é à toa que Moisés é o meu personagem favorito da Bíblia. Moisés, ele é cientista, Moisés, ele é profeta, ele é juiz, ele é matemático, ele é historiador, ele é jurista. Então Moisés, ele era um homem extremamente, mas pensa, extremamente intelectual. E como político, príncipe do Egito, né? E certamente ele estudava o direito. E estudando o direito, ele conheceu o Código de Hammurabi, né? Que era contemporâneo seu. Nós temos aqui no Brasil um dos pais do direito brasileiro, ele se chama Miguel Reale, né? E o Miguel Reale, ele diz o seguinte: quando dois direitos existem no mesmo período, por exemplo, o brasileiro e o norte-americano lá dos Estados Unidos, é impossível que, se eles existem ao mesmo tempo, no mesmo período, é impossível que um não influencie o outro. E isso acontece aqui na história de Moisés, né? Nós vemos que Moisés, ele achou muito legal a legislação de Hammurabi, ela era muito bem organizada. Então Moisés, ele copia o Código de Hammurabi, ou numa linguagem jurídica, né, nós costumamos dizer dentro do direito, ele recepciona a lei de Hammurabi dentro da lei hebraica. Só que, gente, aqui que chega o extraordinário. Aqui que você deixa o cara incrédulo, aquele que não acredita em Deus, de boca aberta. Porque aí você percebe a influência cristã, você percebe a influência da teologia, você percebe a influência de Deus, dos seus ensinamentos, dos seus princípios, por meio de Moisés dentro dessa lei que já existia. Apesar da lei de Moisés não ser pioneira, né? Não ser a original, ela tem personalidade própria. A lei de Hammurabi, a pena para quase tudo era morte. Fez isso, morte. Fez aquilo, morte. Fez aquilo, morte. Quer um exemplo? Um escravo fugitivo. Se um escravo fugir, esse escravo deveria ser o quê? Morto. Mas quando você olha para a lei mosaica, você consegue ver princípios cristãos. E eu falo cristãos, né? Poxa, pastor, mas 1460 anos antes de Cristo. Mas nós somos judaico-cristãos, né? O cristianismo é o judaísmo, que era a religião hebraica. A religião hebraica se torna judaica e depois se torna cristã. É uma coisa só. E nós vemos aqui um princípio cristão, onde a lei mosaica muda o trato com os escravos fugitivos. Se um escravo fugisse, ele não deveria ser morto, mas ele deveria ser protegido por aquele que o encontrou. Olha que diferença, não é? Ao passo que nós olhamos assim, a lei de Moisés é bem menor do que a lei de Hammurabi, ela tem 150 parágrafos contra 282 de Hammurabi, mas a lei de Moisés, ela inaugura um princípio de humanidade, de trato humano, né? Aquele que comete uma infração. Quando nós olhamos assim, por exemplo, sobre o furto, se alguém fosse pego furtando, o Código de Hammurabi dizia, mata. A lei de Moisés também dizia, mata. Contudo, a lei de Moisés diz algo que Hammurabi não dizia. Se a pessoa devolver o objeto do furto, ela não deve ser morta. Ela receberá pena, será castigada, mas morta não. Então, a gente percebe isso. E as leis já eram tão modernas que, por exemplo, Hammurabi já falava sobre receptação, sobre você comprar um produto roubado, né, sem saber que ele era roubado. E Hammurabi ele dizia o seguinte: se você recepcionar, se você receber um produto roubado de alguém, que você seja morto. Mas já pensou que absurdo? Você compra um objeto sem saber que ele é roubado, você é enganado e você é morto por isso? A lei de Moisés ela diz assim, não. Né? Se você compra algo roubado e não sabia que aquilo era roubado, você pode devolver aquele bem, ou você pode pagar multa. E multa é uma pena extremamente moderna. E ela já existia na lei de Moisés, não é? E ela é uma pena muito humana. Paga-se uma multa por aquilo que você cometeu. Muito legal, meus irmãos.
E aí a gente vê que a lei de Moisés ela não é uma mera cópia, mas ela pega algo que já existia e insere dentro daquilo ali princípios cristãos. É uma influência boa. A teologia influencia de um modo benéfico algo que já existia, que era mal, que era cruel, que era pesado, era desumano. E a gente começa a ver que Moisés ele valoriza a dignidade da pessoa humana. Mas o mais legal que eu acho dentro dessa influência de Moisés é algo que nós chamamos no direito de transação penal. E o que é transação penal? Se você comete um crime e você vai ser preso, você não é preso, mas você paga um outro tipo de pena. E você aí vê muito no jornal, né? Você ouve falar pena alternativa, né? Aí você vê lá o cara limpando a rua, você vê o cara entregando cesta básica, né? Moisés ele traz isso para dentro do ordenamento jurídico. Se alguém matasse alguém nos tempos de Hammurabi e de Moisés, sem querer, homicídio culposo, sem querer eu matei alguém. Como? Acidente de trânsito. Pastor, não tinha trânsito? Tinha sim. E acontecia muito. Às vezes uma biga, né, uma carroça, o boi ali ou o cavalo, ele ficava meio enfurecido e atropelava alguém e matava. E Hammurabi dizia assim, que o dono dos bois seja morto, que aquele que estava dirigindo a carroça seja morto. Mas a lei de Moisés ela traz uma transação penal, porque a pessoa não matou de propósito, foi um acidente, ela matou sem querer. E aí Moisés ele diz o seguinte, vão haver 5 cidades de refúgio. Você que o ano passado leu a Bíblia toda junto com a gente, você viu falar sobre as cidades de refúgio, lembra? Cades Barneia é uma delas, por exemplo. E se a pessoa ela cometesse um crime desse sem querer, e ela fosse até o tabernáculo, e ela fosse julgada ali no tabernáculo, o que aconteceria com ela? Ela seria mandada para uma das cidades de refúgio e pagaria uma pena alternativa. Ela viveria ali. Ela não poderia ser morta. A família da vítima perdia o direito de matar aquela pessoa, porque ela não matou de propósito, foi sem querer, foi um acidente. E isso nós chamamos de transação penal, algo extremamente novo e que Moisés ele já usa aqui, olha, 1460 anos antes de Cristo. Sensacional. Então a minha pesquisa ela quer demonstrar que há uma boa influência. A teologia ela pode ser usada de um modo positivo, não é? Para influenciar o direito. Mas e atualmente, né? Como que a coisa funciona? Será que atualmente, nós estamos vendo o passado, estamos falando de 1460 anos antes de Cristo. Mas e hoje, gente? Será que essa influência ainda existe, né? Será que a teologia cristã ainda exerce algum tipo de influência dentro do direito, dentro das cadeias, dentro do direito penal? Sim, né? E você vai ver que você vai ficar até feliz, você vai dizer assim, puxa, e eu contribuo para essa boa influência e eu nem sabia. Como? Por meio de dízimos, ofertas, PAN. Você contribui, PAN, Plano de Adoção Missionária da Junta de Missões Nacionais, né? Você vai ver que você muitas vezes ajuda a teologia cristã a influenciar de um modo positivo o direito penal e você nem sabia que você contribui com isso, que você ajuda, né? Como que funciona isso? Saulo de Carvalho, né, que é um bom jurista aí dos nossos dias, ele fala que no século XVII a ciência começou a crescer e ela começou a lutar contra a influência dos princípios de fé dentro do direito, né? Ou seja, a fé, a religião, a teologia, ela começou a perder espaço dentro do direito para os movimentos científicos, isso é verdade. Mas quando nós olhamos, a teologia ainda exerce uma boa influência dentro do direito, dentro do sistema carcerário, dentro do direito penal, e isso pode ser utilizado até hoje. Como que isso funciona? Eu utilizei um termo nessa pesquisa que é pré, inter e pós-sistemática. Pastor, o que é isso? Não estou entendendo nada. A teologia ela exerce uma influência pré-sistemática, ou seja, antes que o cara seja preso, para que ele não seja preso. É uma influência preventiva. Ela também exerce uma influência intersistemática, que é quando o cara está lá dentro da cadeia,
Então a teologia cristã, ela abraça esse camarada e exerce uma influência ali sobre a vida dele positiva para que ele saia da cadeia com dignidade e que ele não regresse mais. E também pós-sistemática, né? A teologia, ela pega muita gente que já saiu da cadeia, exerce uma boa influência sobre a vida dela e ela nunca mais volta. Como que a gente, né? Como que a religião, como que a igreja, como que a teologia, ela tem influenciado o direito penal hoje? Por meio das organizações, né? Pastor, mas como assim das organizações? Aqui, gente, todos nós, né, conhecemos, ó. Eu tenho certeza, talvez você tenha aí a sua amarelinha, né? Seu Gessite, a Liosete tá aí, né, assistindo a mensagem, né? Eles trouxeram essas camisas pra gente. Instituições como a Junta de Missões Nacionais, por exemplo, elas exercem essa influência por meio de projetos como a Trans, né? E a gente acaba entrando dentro do sistema penal, dentro do sistema carcerário e exercendo uma influência muito bacana. Entenda que hoje a influência da teologia dentro do direito, ela é privada. Mas o que é isso, pastor? Ela não vem do governo, ela não vem do Estado, ela vem da igreja, ela vem de você. De você que é dizimista, de você que é ofertante, de você que faz PAN, de você que é missionário. Então a igreja hoje, ela exerce um papel nesse mundo, ela é sal da terra, ela é luz do mundo e talvez você não consiga enxergar isso muito bem. E essa é a minha missão aqui hoje, mostrar para você, Igreja Batista Manancial em Volta Redonda, você convidado que está aqui no canal, que é de outra igreja, mas também é cristão, que vocês estão influenciando o mundo sem nem perceber, né? Por meio das instituições. Quando a gente olha para a Junta de Missões Nacionais, a gente vê o projeto Cristolândia. E olha, gente, o projeto Cristolândia é um dos maiores influenciadores do direito hoje no Brasil, porque ele influencia a segurança pública e a saúde pública. A Cristolândia, ela funciona como? Você instala casas de recuperação dentro de cracolândias, né? E ali ela atua evangelizando, mas também fazendo a desintoxicação, fazendo trabalho de conscientização contra as drogas, enfim, resgatando vidas. A igreja apoiando o Estado, fazendo um trabalho em parceria com o Estado e resgatando vidas. E será que isso funciona? Funciona, gente, funciona. Né? Nós já conhecemos a Silvia, né? Ela esteve na nossa igreja há 2 anos atrás, né? Quem é a Silvia, pastor? A bruxa da Cracolândia. Né? Nós conhecemos ela aí, foi uma história muito legal. Você deve se lembrar da história dela. Mas só para você ver como que a teologia exerce uma boa influência dentro do direito, né? Dentro do direito penal principalmente. A história da Silvia. Silvia, com 9 anos de idade, ela já era moradora de rua. Aos 14 anos de idade, ela já era chefe de bando de roubo, né? Aos 18 anos ela foi presa, condenada em 8 processos e ela ficou 25 anos da vida dela presa. Ou seja, alguém que delinquiu, que foi parar em uma penitenciária por 25 anos, pagando penitência. E olha, não pense que foi fácil, hein? Porque ficar dentro de um presídio tradicional é cruel, terrível. Agora imagina 25 anos. Ela saiu, não é? Dentro do direito nós vemos uma teoria, né, que é chamada de teoria da rotulação, e a pessoa ela sai ali de dentro, ela não consegue emprego, ela não consegue nada. E o que acontece com a Silvia? Ela volta a se tornar moradora de rua. Só que agora ela vai traficar. E traficando ela começa a usar droga. E ao usar droga, a vida daquela mulher acaba. Ela para de tomar banho, ela para de trocar de roupa, ela fica anos. E ela conta isso no próprio testemunho dela, ela contou aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Manancial em Volta Redonda, né, em 2015, se eu não me engano, ela foi tema ali numa matéria do Fantástico, né? E o mundo inteiro conheceu a história dela. Aquela mulher chegou ao fundo do poço e ela ficou tão mal, tão descaracterizada, né? Feia, suja, ela mesma fala, né? Fedendo, morando nas ruas, fazendo xixi na própria roupa, que ela ficou conhecida como a bruxa da Cracolândia. E ela tinha de tudo para voltar para dentro da cadeia. Naquele momento ela se tornou uma pessoa extremamente violenta, agressiva, exercendo traficância. Ela era traficante,
usuário de droga, mas ela foi alcançada por Cristo por meio do projeto Cristolândia, da Trans, né, da Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros, né? Ela foi alcançada pelos amarelinhos, né? Quando você está lá na Trans, você é reconhecido pela camisa amarelinha, né? É a marca dessa instituição. E muitas pessoas que viram o que aconteceu com a Silvia começaram a procurar os amarelinhos. O que aconteceu com a Silvia? Ela foi desintoxicada, ela voltou a estudar, fez o ensino fundamental, fez o ensino médio, fez faculdade de teologia, atualmente funcionária da Junta de Missões Nacionais. Ou seja, teve a vida transformada, anda o mundo inteiro dando testemunho dela e ajudando pessoas que viveram o que ela viveu a saírem daquilo ali. E muita gente tem saído. Muita gente não regressa mais para a vida de crime por causa do testemunho da Silvia, né? Então nós vemos que a teologia, quando ela trabalha em parceria com o direito, né? Aí no caso eu falo da segurança pública e também da saúde pública, nós vemos que funciona. A Silvia é uma mulher que saiu da cadeia e nunca mais voltou, porque ela teve a sua vida transformada, uma boa influência da teologia cristã no direito penal. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Pastor, mas como que a Silvia foi alcançada? Ela foi alcançada por um missionário. E se ela foi alcançada por um missionário é porque você e eu contribuímos para missões nacionais. Porque, como eu disse no começo da pesquisa, e esse é o tema da minha pesquisa que eu quero mostrar, né, lá na faculdade e mostrar para o mundo, né, quando a pesquisa for publicada, é que isso tem sido feito de modo privado. A igreja é tão criticada, né, porque a igreja ela pede dinheiro e as pessoas pensam que... As pessoas veem na televisão, né, pastores roubando, igrejas roubando e pensam que a vida é só isso, mas não. Existem igrejas sérias, instituições sérias como a Igreja Batista, como a Junta de Missões Nacionais, que pega esse dinheiro com muita responsabilidade, envia para o campo, sustenta missionários, contrata missionários e vidas estão sendo salvas, resgatadas, influenciadas, porque a igreja é sal da terra e luz do mundo. Amém? Amém? Quero ouvir amém. Chega na janela e fala amém para eu ouvir aqui em casa. Amém? Amém. Então é isso, gente. Essa pesquisa ela consiste nisso, né? Tentar demonstrar para as pessoas a boa influência que a religião ainda pode exercer sobre o direito. Mas continua, né? Continua. A influência continua. Eu falei aqui depois do sistema, né? A influência cristã ela acontece antes da pessoa ser presa, quando a pessoa é presa e depois que ela é presa. Aqui eu vou falar um pouco fora da ordem. Aqui eu falei uma influência depois que a pessoa é presa para ela não voltar para dentro da cadeia mais. Foi o que aconteceu com a Silvia. Mas há a influência também que acontece dentro da cadeia. Como? Principalmente pelo trabalho de capelania, né? As nossas leis elas dizem que se o teólogo for credenciado, ele pode exercer a capelania. Por exemplo, todo pastor batista, ele é por tabela um capelão, porque a denominação batista ela é reconhecida, né? Ela tem a Aliança Batista Mundial, nós temos centenas de parcerias com o governo, né? Vocês sabem que a denominação recebe até refugiados, né? Como nós já vimos acontecer no Sul. E o pastor batista, quando ele está em dia com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ele tem uma credencial dessa daqui, ó, né? A credencial de pastor capelão, aonde aqui atrás você vai ver que tem a legislação própria que permite ao teólogo capelão ingressar em presídios. Eu, por exemplo, eu ainda não realizo capelania prisional, eu realizo capelania hospitalar. Mas essa credencial, ela leva o pastor a poder exercer capelania prisional, hospitalar. O pastor ele não pode ser impedido de entrar no hospital, ele não pode ser impedido de entrar no presídio. Claro que respeitando algumas normativas, né, algumas orientações, mas enfim. A capelania ela é essencial dentro da cadeia. Quando nós olhamos a figura do capelão, ela é uma figura reconhecida, né, pela Constituição, artigo 5º, inciso 7º, e também a Lei 9.982 de 2000, ela regula esse trabalho, né, religioso dentro de lugares de internação coletiva, hospitais,
presídios. E a figurinha do capelão, ela já é uma figura muito conhecida. A polícia militar tem capelão, o exército tem capelão, a marinha tem capelão, a aeronáutica tem capelão, até o BOPE tem capelão, né? Em 2010 eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com o pessoal do BOPE, né? Aqui em Pinheiral. Eu não sei se alguns irmãos da igreja participaram, né? Que é o projeto Heróis Anônimos, que é um projeto da capelania, né, do BOPE, e eles vieram aqui a Volta Redonda fazer um trabalho com crianças, né? Na época, o pastor Luiz Crisóstomo, né, nos ajudou aí, foi a ponte para a gente estar fazendo esse trabalho junto ali em Pinheiral. E a figura do capelão é uma figura de servidor público, olha, presta atenção. O que é o capelão, pastor? Eu não sei. Ele é um teólogo, ele é um pastor ou um padre, funcionário público, servidor público, concursado, que trabalha evangelizando, trazendo conforto espiritual em unidades militares, né? A gente vê que na Marinha, por exemplo, ele chega a um dos cargos mais altos, que é o capitão de mar e guerra, ou seja, não é bobeira, não é um cargo pequeno, ele é um oficial, né? Quando você entra como capelão na polícia militar, por exemplo, você entra como um oficial. A patente é alta. E você é um pastor teólogo reconhecido pela Constituição e que trabalha nessas unidades. Só que aí vem o problema. Esses homens trabalham com um problema bom e ruim, né? Trabalha com os militares e com a família dos militares. Só que existe uma figura do capelão que é o capelão prisional. É o capelão que trabalha dentro das cadeias. Se o policial precisa do capelão, se a família do policial precisa do capelão, amém. É lógico que precisam, né? Todos precisam de Cristo, todos precisam do Evangelho, todos precisam ser tratados. Mas imagine como que uma pessoa precisa de um capelão dentro da cadeia. Como eu citei, né, a teoria da rotulação de Bourdieu, ela fala que a pessoa, quando rotulada como criminoso, a vida dela acabou. Na cadeia não é diferente, ali a pessoa é maltratada, ali a pessoa perde a sua dignidade, ali a pessoa pensa que virou um bicho, não é? E dentro da cadeia é onde mais se precisa de um capelão. E existem capelães dentro da cadeia, porém, 100% deles são privados. São capelães da Junta de Missões Nacionais, são capelães assim, voluntários, pastores que vão lá fazer trabalho ali dentro da cadeia. Não existe a figura do capelão servidor público aonde mais é necessário, que é dentro da cadeia, né? Então essa pesquisa que está sendo feita e apresentada à faculdade, né, nesse TCC, ela visa isso também, provocar o Estado a entender sobre a necessidade do concurso público para capelão prisional. Se criar a figura desse servidor público, que é a figura do capelão prisional. A Rádio Transmundial fez uma pesquisa recentemente que 7 de cada 10 presos voltam para o mundo do crime. E aquele pequeno número que não volta, né? Hoje no Brasil nós temos aí muitos presos, são mais de 728 mil presos, se eu não me engano. Aqueles que não voltam, em grande parte, é porque foram alcançados pelo Evangelho, né? Eu mesmo já vi um júri popular aqui em Volta Redonda, o juiz, ao final do júri popular, dizer que ele reconhece que a religião é passível de mudar a vida de uma pessoa, para que ela não cometa mais crimes. Então essa pesquisa ela visa isso, não é? Incentivar o governo a criar a figura de um capelão, porque o pastor tem que estar ali dentro da cadeia. Pastor, que absurdo, não é absurdo não. Se você pegar o seu computador aí e digitar www.jmnn, né, Junta de Missões Nacionais, você vai ver que esse é o objetivo da capelania prisional da Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros. Uma igreja em cada cadeia. Para quê? Porque o camarada se converte ali dentro da cadeia, ele é tratado dentro daquela igreja, dentro da cadeia, e quando ele sai da cadeia, ele não tem tempo de voltar para o mundo do crime, porque uma igreja aqui fora abraça aquele camarada. Sensacional, não é verdade? O trabalho que está sendo feito hoje dentro das cadeias é com o seu apoio, né? É o apoio do PAN,
plano de adoção missionária. São missionários mantidos por juntas e voluntários que têm feito esse trabalho tão essencial de sal da terra e de luz do mundo. A influência ainda acontece dentro das cadeias por meio das APACs. Olha só, vem cá, vem pra mim, que isso daqui é sensacional. Eu duvido que você sabia que isso daqui existia. Você sabe o que é uma APAC? A APAC é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A APAC é uma associação em forma de presídio. São pequenos presídios para 100 pessoas, mantidos por igrejas, por instituições religiosas, por juntas, né, como a Junta de Missões Nacionais, mas também como paróquias católicas, né? As APACs elas nasceram aqui em São José dos Campos em 1972, né, por uma iniciativa de um advogado chamado Mário Ottoboni, e são associações que atuam na fase que nós chamamos de execução penal. O que é a fase de execução penal, pastor? A fase de cumprimento da pena. Pastor, então a igreja ela dirige um presídio, exatamente isso. Nas APACs, presos de regime fechado, ela também trabalha no regime aberto e semiaberto, mas presos de regime fechado são levados a essas pequenas cadeias, e essas cadeias são dirigidas exclusivamente por igrejas, por instituições religiosas, por associações religiosas como a Junta de Missões Nacionais e muitas outras juntas protestantes de outras denominações e também católicas como as pastorais. Nessas cadeias não existem policiais, nessas cadeias não existem armas, todo o trabalho ali é voluntário ou mantido, né, de forma privada, por meio de PAN, por meio de ofertas e outras coisas assim. E ali os presos são tratados com humanidade, eles não são chamados de detentos, são chamados de recuperandos. Ali eles não dormem no chão, eles não vivem em superlotação, eles não usam uniforme de preso. Ali eles são evangelizados, ali eles recebem cursos profissionalizantes, trabalho psiquiátrico e psicológico, trabalho médico, dentário, são tratados como seres humanos. E olha, o índice, né, de sucesso de uma APAC é de 80% a 90% de recuperação. É comprovado, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça, que o preso que passa pela APAC de 80% a 90% não regride mais para o mundo do crime. Por quê? Missão integral. O evangelho todo para todo homem e o homem todo, não é? A pessoa ali dentro ela é tratada e ao mesmo tempo ela é evangelizada, existem cultos ali dentro e realmente, gente, é algo sensacional, né? Algo sensacional, algo tremendo mesmo. A APAC talvez é para mim uma das maiores demonstrações do poder de Deus derramado sobre esse mundo, né, por meio da igreja, do reconhecimento do mundo dessa boa influência. Porque é uma APAC, para ser fundada, não é fácil. Ela já está em 29 países. Nós temos aqui no Brasil 141 APACs em 14 estados. Hoje ainda tem em São José dos Campos, mas Minas é a mais forte das APACs, né? É o lugar que tem mais APACs. Mas ela precisa de apoio do Tribunal de Justiça, como acontece em Minas Gerais, do Conselho Nacional de Justiça, das OABs. Então o mundo, né, e principalmente esse mundo jurídico, Tribunal de Justiça, os promotores e juízes, reconhecendo a importância da igreja na restauração do indivíduo. É sensacional, né? Sensacional, sensacional. E eu vi um testemunho esses dias com alguns recuperandos da APAC, né, alguns detentos, e o testemunho deles é maravilhoso, né? Eles dando testemunho de como que eles eram violentos, como que eles tinham ódio de tudo e como que ali dentro eles perderam esse ódio pelo mundo. Eu penso, meus irmãos, que é realmente uma libertação espiritual que acontece ali dentro. Porque se você e eu não acreditamos que o cara que comete crimes, ele tem um problema espiritual, ele tem um problema espiritual. E ali dentro acontece uma libertação, é algo sensacional.
Nós temos também outros tipos de trabalhos, né, que acontecem de forma pré-sistemática e intersistemática, ou seja, antes do cara ser preso e depois dele ser preso, que é, por exemplo, o trabalho dos gideões, né? Você com certeza tem na sua casa, derrubando aqui meu material, uma biblinha dessa, não tem? Pois é. Os gideões, eles trabalham o mundo inteiro levando bíblias, né, para dentro de escolas pré-sistemáticas, né? As crianças recebem uma biblinha dessa, conhecem o evangelho. No Brasil ainda pode, né? Em alguns países isso está sendo proibido, no Canadá já foi, alguns estados dos Estados Unidos, né, os gideões não podem mais entregar bíblias. No Brasil ainda pode. Os gideões entregam bíblias nas escolas, nos hotéis, com certeza você já ficou num hotel e viu uma biblinha lá, nos presídios. E essa é uma forma de evangelização, porque é a palavra que liberta. E esse trabalho é um trabalho de capelania, que é feito também de forma privada, só que não são igrejas que sustentam. Os gideões são empresários muito ricos e que investem o dinheiro deles em produção de bíblias, em evangelismo, em testemunho pessoal. Eles mesmos, né, são aqueles que fazem o trabalho de capelania, que dão testemunho. E é interessante que, por exemplo, em 2016, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, esse trabalho foi feito num presídio de segurança máxima. Olha só. É o reconhecimento do Estado de que o Evangelho ele pode mudar vidas, né? Na ocasião, 2.500 Bíblias, mais ou menos, foram entregues ali em Mato Grosso do Sul. E o diretor-presidente da AGPEN, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, ele parabenizou os gideões, não é? Porque eles disseram que ali os presos têm contato com o Evangelho, com a Bíblia, e eles ficam muito curiosos. Eles leem a Bíblia aqui, você sabe que aqui não é a Bíblia inteira, só o Novo Testamento, e eles passam a ter uma curiosidade, eles querem ter a Bíblia completa, e aí se abre a porta para as igrejas entrarem nas cadeias e levam as Bíblias completas para eles. E quando eles saem do presídio, eles costumam procurar as igrejas, né? Então, o presidente da AGPEN, ele estava homenageando os gideões por esse trabalho sensacional. É mais uma influência positiva que a gente vê da religião sobre o direito, né? Da teologia cristã dentro desse meio tão duro, né? Que é o sistema penal. Eu vou terminar por aqui, né? Para nossa palestra não ficar muito grande, né? Mas é isso, gente. É isso que eu vou apresentar amanhã para a faculdade, no meu TCC. Né? Eu quero demonstrar para eles ali que a teologia ela exerceu uma influência no passado, né? Lá com Moisés, melhorando o direito, ajudando o Estado. Isso ainda pode acontecer hoje. Isso deve principalmente acontecer também antes que a pessoa seja presa. É ignorância nossa, é preconceito nosso, né? Dizer que isso não pode acontecer. Que, por exemplo, não se deva entregar a palavra dentro de escolas, por exemplo. Uma vez que há base legal para isso acontecer, né, a nossa Constituição Federal, ela nos fala no artigo 210, parágrafo 1º, sobre a possibilidade desse trabalho religioso, né, dentro das escolas, desde que seja feito de forma facultativa, né? A criança, o adolescente, ele vai assistir a aula se ele quiser, mas se houver um incentivo, ele vai assistir. E ali ele vai ter o caráter dele moldado. A própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ela também prevê essa possibilidade, né? Dentro das escolas também, no seu artigo 33. E ainda há um acordo do Brasil, o acordo chamado Brasil-Santa Sé, um acordo internacional, que também prevê ali essa possibilidade no seu artigo de número 11, do trabalho religioso dentro das escolas, né? A grande verdade é que as crianças precisam ser ensinadas, elas precisam ser educadas, né, no Evangelho, para que elas resistam às drogas, para que elas resistam ao crime, para que elas resistam à violência, porque o Evangelho é poder de Deus para mudar vidas. É luz combatendo as trevas, é sal temperando o mundo, né? Luz nas trevas, sal da terra, luz do mundo, não é?
e nós precisamos investir nisso, né? E aí chega o nosso maior problema, onde as pessoas dizem assim: crianças não podem ser evangelizadas nas escolas porque o Brasil é um país laico, uns são ateus, outros são espíritas. Eu não estou dizendo que as outras religiões não possam fazer o seu trabalho dentro das escolas e dentro dos presídios, né? Na minha pesquisa eu falo da teologia cristã porque eu sou um teólogo cristão, né? Mas Fernando Capês, né, que é um bom jurista brasileiro, ele nos fala que isso é um grande erro, dizer que o Brasil é laico com a desculpa de proibir a evangelização dentro das escolas. E Capês ele diz o seguinte: olha, o Brasil é laico, mas dizer que um país é laico só significa dizer que ele não tem uma religião oficial. O Brasil não é um país católico, o Brasil não é um país evangélico, ele não é um país espírita. E Capês ele diz: dizer que o Brasil é um país laico significa dizer apenas que ele não tem religião oficial, mas não significa dizer que ele não tenha cultura, que ele não tenha influência religiosa, que ele não tenha símbolos culturais e religiosos. Inclusive essas coisas devem ser incentivadas, não é? As influências do direito, da teologia no direito penal. Eu quero concluir, né, esse estudo de hoje dizendo para vocês que a igreja ela é chamada para isso, para levar a palavra àqueles que precisam, não é? Quem precisa? Aqueles que ainda não cometeram crimes, as nossas crianças, elas precisam ser cuidadas, protegidas, ensinadas. Mas o cair é do homem. O apóstolo Paulo ele já falou sobre isso. E o levantar é de Deus, não é? Então, caiu, foi preso, que ele seja tratado ali dentro da cadeia, que ele tenha a oportunidade de conhecer a Cristo, né? Saiu ali de dentro, que não regresse mais, né? Que ele continue sendo apoiado, né? Ajudado de toda forma possível aí para ele se manter firme. Eu penso que nós como batistas entendemos que religião e Estado são coisas separadas e independentes, mas não significa que nós não possamos fazer as nossas parcerias e nos ajudarmos, né? Se nós temos mais de 728 mil presos no Brasil, se eu não me engano agora acho que está chegando, porque essa pesquisa é de 2018, a 789 mil presos, né? E de 7 de cada 10 regressam ao sistema. Isso nos demonstra que o Estado sozinho não está dando conta. E a igreja ela é chamada para dar apoio, para ajudar, né? Nós sabemos que a igreja, por meio do poder de Cristo, ela tem grande influência sobre a vida das pessoas. E se ela pode salvar pessoas, que ela o faça, né? Que Deus esteja nos abençoando. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, né? Um pouquinho longo, um pouquinho técnico, né? Mas para você ver como que é importante, né? O trabalho evangelístico que nós fazemos, o apoio às nossas juntas, como a Junta de Missões Nacionais, estaduais e também mundiais, né? E você vê ali que o dinheiro, né, que é investido, ele não é um dinheiro em vão, né? São feitos materiais como esse daqui, ó, para chamar a atenção, né, dos presos, por exemplo, de crianças e adolescentes, né, que são levados a instituições como o Degase. E quando eles veem materiais como esses, que são caros de serem feitos, eles ficam interessados pelo Evangelho, olha. É um material que conta a história de Cristo, olha. O pecado separou o homem de Deus. Mas Cristo, ele se entregou pelos nossos pecados. Cristo foi morto pelos nossos pecados. Colocaram uma pedra sobre ele, como quem dissesse: esse assunto está encerrado. Mas Cristo ressuscitou, não é? E ele ressuscitou, criando uma ponte para que você e eu possamos chegar até Deus. E hoje nós temos uma escolha: continuar no mundo do pecado, né? Ou no caso daqueles que estão presos no mundo do crime. E depois dessa vida, o que espera essas pessoas? O inferno. Ou se consertar por meio do sacrifício de Jesus e alcançar o céu, não é? Esses são chamados evangecubos, né? São materiais preparados para esse tipo de trabalho de capelania.
E isso é muito importante, né? Por meio desse esforço nosso, Cristo está sendo levado às pessoas e vidas estão sendo salvas. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Eu sinto um prazer enorme em poder ter dividido com vocês a experiência, né? O meu TCC é um pouco maior, mas eu resumi um pouco aqui para poder dividir com vocês. E é muito gostoso poder dividir com vocês essa oportunidade que eu estou tendo, né? De mostrar para o mundo, de mostrar para a faculdade, para o mundo acadêmico, para o mundo jurídico, né? Que a religião, a teologia, ela pode e faz um trabalho sério também. Que nós não devemos deixar que os escândalos que a gente vê na televisão manchem a imagem de Cristo. Existe muita gente séria nesse meio, existem religiosos sérios, cristãos sérios, que estão trabalhando, você e eu, né? Denominações como a denominação batista, como a nossa junta, e muitas outras igrejas, outras denominações, né? Estão fazendo trabalhos sérios para resgatar vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por me acompanhar até aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê